2 Coríntios, capítulo de número 3, a partir do verso 1, que diz assim: começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós? Ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, manifestada, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como se partisse de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos fez também capazes de ser ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito. Se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça, pois o que foi glorioso não o é em comparação com glória insuperável. E se o que desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que permanece. Portanto, tendo tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não contemplassem o fim daquilo que desvanecia. De fato, seus sentidos foram endurecidos, pois até hoje a leitura da antiga aliança permanece o mesmo véu. Não foi removido, porque somente em Cristo ele é abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, um deles se converte ao Senhor, então o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, como rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém? Soberano e eterno Deus, muito obrigado por tua palavra. Pedimos que nesta noite o Senhor venha falar conosco, ministre ao nosso coração, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, o tema da mensagem desta noite é: somos a carta de Cristo. E o que a carta tem a ver com a nossa vida? Porque quando nós escrevemos uma carta a alguém, essa carta ela é direcionada e é específica dentro de palavras que são escritas nela. Então, quando a carta é direcionada a alguém, ela vai com palavras que são específicas àquela pessoa que vai receber a carta. Quando nós olhamos o texto e vimos que o texto fala a respeito de que agora nós não mais estamos presos ao que era antes, como a glória que havia na vida de Moisés. Mas hoje essa glória ela é muito maior do que podia se imaginar ou pensar na época. E aí é indiscutível e está claro
que no Antigo Testamento o povo viveram inúmeras experiências relacionadas à intervenção divina e muitos milagres foram presenciados daquela época. Ora, ficaram maravilhados a respeito disso. As pragas do Egito, por exemplo, a abertura do Mar Vermelho, a derrota dos inimigos pela mão de Deus, o maná que descia do céu, as cordenizas, as muralhas de Jericó, que eram intransponíveis, mas elas foram abaixo. Poderia citar tantas outras manifestações do poder de Deus sobre o povo daquela época. Agora, por que será que hoje nós não conseguimos ver e enxergar a mão de Deus sobre a vida das pessoas? Por que será que hoje nós não conseguimos ver a ação de Deus, a ação divina, a mão de Deus manifestando de uma forma muito clara o seu poder? Ora, quando nós passamos a entender que a manifestação de Deus, ela acontece através de pessoas pelo qual Deus tem chamado e tem escolhido para um propósito. E esse propósito, meu amado, tem a ver com aquilo que Deus quer realizar. E é por isso que quando nós somos a carta de Cristo, nós agora estamos levando a palavra dele para a vida das pessoas. E é justamente através desta palavra que o poder de Deus se manifesta na vida daqueles que precisam ser alcançados e experimentar o poder de Deus. Quando nós vimos a manifestação de Deus no Antigo Testamento e começamos a ver a manifestação de Deus no Novo Testamento, nós vamos ver que Deus continuou sendo o mesmo Deus. O Deus de milagre, o Deus de maravilha, o Deus que continua realizando grandes coisas na vida das pessoas. Mas o que ainda está por vir é muito maior do que, por exemplo, eu disse, a glória que tomou a vida de Moisés no Sinai, quando ele recebeu as pedras com os mandamentos que daria um norte ao povo. Diante de tudo isso, meu amado, muito mais ainda há de acontecer na nossa vida, porque nós olhamos para a vida daquele povo e vimos o milagre acontecendo, nós vimos pela vida daquele povo experimentando a realização de Deus na vida deles, e aí nós olhamos e vimos que parece que é mais uma história que foi do passado e não tem mais essa história no presente, não há mais a realização do que aconteceu no passado, o que pode acontecer hoje, mas Deus, ele continua sendo Deus na nossa vida. Meu amado, agora, Deus, ele reservou algo que daria um norte diferente do que havia anteriormente, porque a lei, meu amado, a punição era de alguns casos que eram feitos por morte, porque não havia graça naquela época, era lei. Então era estabelecido, existiam certos pecados que eram cometidos, que as pessoas eram condenadas à morte, porque a lei punia isso e tinha que cumprir a lei. Você imagina hoje, se essa lei continuasse até hoje, como seria? Talvez muitos de nós já teríamos sido mortos por causa das nossas atitudes, por causa dos nossos pecados, das nossas ações. Mas agora somos escolhidos não pela lei que condenava o homem, nem pelo merecimento. Agora somos escolhidos pela graça que nos alcançou através de um ato de morte por um que se entregou em nosso lugar. Aleluia! Eliminando toda a condenação de lei e nos dando a oportunidade de escolher melhor a forma de viver uma vida com Deus. Então, no tempo da lei, as pessoas elas tinham que andar corretamente, porque dependendo do que elas cometessem, elas eram condenadas à morte. Mas aí vem um que é crucificado, vem um que é posto à cruz, vem um que é condenado em nosso lugar, para que a graça pudesse se manifestar na nossa vida. E então,
dentro dessa graça que está sendo manifesta na nossa vida, Deus nos dá então a oportunidade de escolher viver da melhor maneira em um relacionamento com Deus. Agora eu posso escolher viver essa vida com Deus, ou eu posso então abrir mão desses princípios que Deus está estabelecendo para a minha vida. Esses princípios não são mais escritos em tábuas de pedras como era antes, mas esses princípios agora, eles estão na tábua do nosso coração. Eles estão agora dentro de nós. E sim, Deus falando conosco e ministrando dentro de nós aquilo que Ele quer, o princípio que Ele quer, a maneira como Ele quer, de que forma nós podemos reagir. Por isso, toda a capacidade de viver uma vida com Deus, meu amado, não vem de nós. Muitas vezes a gente quer viver uma vida com Deus, mas com a nossa força. A gente quer viver uma vida com Deus, mas com o nosso entendimento, e não é assim, não vem de nós. Mas é da parte de Deus, através de um relacionamento, porque quando nós nos relacionamos com Deus, a graça dele se manifesta de uma maneira completa, e aí eu consigo andar com Deus, eu consigo ver a ação de Deus, eu consigo ver os milagres de Deus, eu consigo ver Deus agir, porque eu estou caminhando, não é na minha força, eu estou caminhando, não é dependendo de mim, eu estou caminhando, não é achando que eu sou forte, eu estou caminhando porque eu dependo de Deus, porque toda vez que nós vamos depender de nós falhamos, toda vez que a gente tenta ser forte com o pecado, a gente falha. Toda vez que a gente tenta resistir ao pecado, a gente falha, porque nós somos seres humanos, nós temos carne, e a carne está sempre propensa ao pecado, a carne está sempre nos levando para longe de Deus, a carne está sempre contrária à vontade de Deus, e é por isso que existe essa batalha tão imensa, de que a carne quer uma coisa, mas o nosso espírito quer Deus, a carne quer o pecado, mas o nosso espírito quer Deus, e aí a gente fica naquele conflito interior, o que eu faço? Para onde eu vou? De que maneira? O que eu decido? Aí a gente não consegue ter uma direção, e então o que nos resta é ficar cheio de altos e baixos. Uma hora a gente está bem com Deus, uma hora a gente deixa o pecado vencer a nossa vida, e aí a gente murcha. Aí, uma hora a gente consegue se levantar, outra hora o pecado vem, porque a gente está lutando com a nossa força, mas a gente nunca vai conseguir vencer o pecado com a nossa própria força, meu amado. A graça é dela que nós precisamos depender. E aí, partindo desse princípio, temos uma bifurcação com duas vias apontando para uma única escolha. Porque antes a lei era diferente, mas agora é a graça. A graça nos dá a oportunidade de escolher. Ou eu vivo uma vida com Deus, ou eu vivo uma vida de pecado. Ou eu vivo uma vida de relacionamento com Deus, experimentando a vontade de Deus, ou eu vivo uma vida longe de Deus. Agora, eu estou numa via de bifurcação, onde há duas vias apontando, e aí eu preciso escolher uma. E a oportunidade de escolha é nossa, de seguir sem Deus por sua sorte. Então, siga por sua sorte. Se você quer ter a oportunidade de viver a sua vida sem Deus, então siga a sua vida sem Deus. Agora, você precisa aprender que a via de relacionamento com Deus é uma via onde você vai ter que aprender a depender de Deus. A via que você vai decidir viver uma vida com Deus é uma vida onde você precisa reconhecer a sua limitação, precisa reconhecer que você precisa de Deus, precisa reconhecer que sem Deus você não vai conseguir alcançar absolutamente nada daquilo que você pensa. Quando você decide entrar numa via sem Deus, é por tua conta e risco, é a tua força, é o que você fizer está feito, você não pode culpar a ninguém, o que der certo deu, e aí, meu amado, mas quando você decide viver
Uma vida com Deus é diferente, porque você não vai depender do teu braço, você não vai depender da tua força, você não vai depender dos teus recursos, você não vai depender da tua sabedoria, você não vai depender do teu intelecto. Você precisa saber que a graça está sobre a tua vida, então você precisa reconhecer a dependência de Deus, que independente do que as situações estão sobre a tua vida, é Deus quem te chamou para viver na vida nele. O salmista, meu amado, o salmista no Salmo 37, ele nos dá uma direção de quando decidimos seguir a vontade de Deus e fazer conforme o que ele nos instrui, ainda que o caminho aconteça alguma coisa, ele sempre vai nos sustentar. Você está entendendo? Quando nós estamos dependendo de Deus, não significa que não vai acontecer nada. Pode acontecer. Mas existe um Deus que nos sustenta. Existe um Deus que segura na nossa mão. Existe um Deus que nos levanta, que nos coloca de pé. Existe um Deus que diz: você errou, levanta, não erra mais. Levanta, não erra mais. Continua caminhando. Temos um Deus que nos recebe, que nos aceita, mesmo com as nossas falhas, com as nossas divergências, com as nossas crises. Ele diz o seguinte: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Você está entendendo, meu amado? Caminhar com Deus é depender dele. Caminhar com Deus não é com as tuas forças, mas é com aquilo que Deus tem realizado na tua vida. Segundo lugar, a questão: o que havia no passado não pode existir mais. Aquilo que você vivia no passado já não há mais importância para a sua vida, para a sua história. Aquilo que você vivia no passado já não pode mais ser acrescentado na tua caminhada, porque a Bíblia diz que tudo se fez novo na nossa vida. E se tudo se fez novo, por que eu vou trazer o passado junto comigo? Por que eu vou ficar martelando o passado das coisas que aconteceram? E aí, às vezes, nós pensamos que o passado ele vai acrescentar alguma coisa na nossa caminhada, e na verdade não tem acrescentado nada, porque não tem permitido você deslanchar, não tem permitido você crescer em Deus, porque você fica sempre preso ao passado, você sempre fica segurando o passado, e você não se liberta do passado, você não permite que o passado saia da sua vida. O que havia no passado não pode existir mais, meu irmão. Antigamente, havia a circuncisão, onde aqueles que eram a circuncisão, onde que aqueles que queriam entrar ou ser introduzidos no povo de Deus, teria que ser circuncidado na carne. Mas agora a circuncisão é diferente. A circuncisão, ela vem mediante a fé pela qual nos foi alcançado. Então a circuncisão acontece aqui dentro do nosso coração. Eu preciso cortar tudo aquilo que ainda está ligado ao meu coração. Eu preciso cortar aquilo que ainda está me prendendo, que ainda está me arrastando para longe de Deus. Eu preciso ter essa consciência. Por causa da fé, meu amado. Agora o Espírito de Deus habita em nós, habita em mim, habita em você, que vai refletir a glória do Senhor aonde quer que a gente vá. Então, quando nós hoje somos transportados pela presença de Deus a algum lugar, nós somos a carta de Deus, aonde nós somos levados a uma palavra direcionada específica àquilo que Deus quer fazer. E é isso que Paulo estava dizendo à igreja de Coríntios. Veja, vós sois a nossa carta, escrita
em nosso coração. O que eles estavam experimentando era a respeito daquilo que Paulo havia introduzido na vida deles. E era conhecido por todos os homens. Aí ele diz no verso 3, já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita. Então agora nós recebemos essa palavra específica, através da palavra que Deus é direcionada a nós. Então eu tenho uma responsabilidade dentro do reino de Deus. E aí o que muitas vezes a gente não consegue compreender, e aí o que muitas vezes a gente não consegue entender é que nós estamos presos a tantas coisas, nós estamos presos e nos limitando a tantas questões, esquecendo da melhor parte, que é viver uma vida dependente de Deus, onde Deus é que vai conduzir a nossa vida, onde Ele vai conduzir a nossa história, onde Ele vai dizer o que será feito e o que não será feito. É Ele que vai dizer aonde eu vou entrar e aonde eu não vou entrar. Porque quando eu ando em obediência, meu irmão, isso facilmente fica notório na nossa vida. Quando eu ando em obediência à sua palavra, isso facilmente vai transparecer para a vida de outras pessoas. Isso é claro. É claro, em 1 Coríntios, ou melhor, em 2 Coríntios, no capítulo 3, no verso 18, ele diz o seguinte: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. É isso que tem que acontecer na minha vida e na sua vida. Tem que haver uma transformação, tem que haver uma nitidez daquilo que Deus está realizando. Porque a gente está caminhando com Deus, mas não há uma autenticidade na nossa vida do que Deus está fazendo. Nós estamos caminhando uma vida com Deus, mas não conseguimos transparecer aquilo que está acontecendo em nós. Porque se não conseguimos transparecer, porque não permitimos que aconteça. Então, se eu quero transparecer aquilo que Deus quer realizar, eu tenho que permitir ser transformado de glória em glória. Então eu tenho que reconhecer a minha dependência em Deus. Não é o que eu quero, não é o que eu sinto, não é a minha razão, mas é aquilo que Deus está dizendo para mim. Eu estou fazendo isso porque é o que eu tenho como diretriz, eu tenho como razão na minha vida. Eu vivo assim porque eu penso que eu estou certo. Se você está tomando essas decisões por tua força e por tua vontade e por teu intelecto, você está tomando a decisão de seguir a via sem Deus. Porque com Deus a gente depende dele, a gente espera nele. Não fazemos nada se ele não disser. Não andamos nenhum passo se ele não mandar. Não tomamos nenhuma decisão se não tiver certeza que é a vontade dele na nossa vida. Porque, meu amado, não andamos segundo a carne. Porque a nossa natureza foi e está sendo transformada para todos os dias parecerem ainda mais como cidadãos do céu. E é por isso que eu sou transformado. Porque todo dia eu tenho que me parecer com alguém que é do céu. Porque a minha cidadania, ela é do céu. Então, se eu estou caminhando para uma cidadania do céu, eu tenho que me parecer com o céu. Então, eu tenho que falar como o céu. Eu tenho que pensar como o céu. Eu tenho que agir como o céu. Eu não tenho que tomar a minha vida como ela é, com as coisas que o mundo está oferecendo. Agora eu tenho que ser diferente, a minha atitude tem que ser diferente. A minha maneira de se portar tem que ser diferente, porque eu não sou mais uma pessoa que vive dependendo das coisas do mundo. Agora a minha vida depende daquilo que vem de Deus para a minha vida.
No capítulo 10 de 2 Coríntios, do verso 3 até o verso 5. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para demolição de fortalezas. Você está entendendo? Às vezes a gente está numa batalha tão grande, que a gente pensa que está vencendo a batalha, e aí a gente não consegue sair dessa batalha. Sabe por que a gente não consegue sair dessa batalha? Porque a gente quer brigar com essa batalha com as nossas forças. A gente quer resolver com as nossas forças. A gente quer tomar as decisões com as nossas forças. A gente quer agir da maneira como pensamos. E esquecemos que, na verdade, a nossa luta, aquilo que lutamos, aquilo que somos alistados, não é segundo a nossa carne. Porque a partir do momento que eu estou tomando uma decisão de viver em um relacionamento com Deus, agora não posso mais viver uma vida segundo a carne, mas agora eu tenho que viver uma vida segundo aquilo que Deus propôs no meu coração. Porque as armas que eu estou usando agora não são mais armas do tipo carnal, como a minha força, como o meu intelecto, como a minha sabedoria, como os meus achômetros, não. Mas o que eu uso agora é algo que é poderoso em Deus, que faz com que todas as fortalezas caiam por terra. E aí, a gente fica lutando no mundo físico, quando há coisas que estão acontecendo no mundo espiritual. Porque nós não aprendemos a ter o relacionamento com Deus e a ter o discernimento do que está acontecendo. E aí no versículo 5 ele diz o seguinte: derrubamos raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Você está entendendo? Aquilo que está tentando manipular minha vida, manipular minha mente, manipular os meus pensamentos. Eu preciso ter a consciência de que o meu relacionamento com Deus vai fazer com que isso caia por terra. Então todo conhecimento que vai contra Deus, ele é levado cativo. Todo conhecimento que vem contra a sua palavra, ele vai ser levado cativo. Então, todo pensamento torna-se um pensamento à obediência a Cristo. Então, eu tenho que ter em mente que aquilo que eu penso, que aquilo que eu imagino, mesmo que seja contrário à palavra de Deus, eu tenho que tornar esse pensamento cativo à palavra de Deus. Não, que a palavra de Deus está dizendo é isso, e é assim que eu vou fazer. Porque fazendo isso, sabe o que vai acontecer, meu amado? Você vai experimentar a mão transformadora de Deus na sua vida. Você vai experimentar algo que você talvez não tenha conhecido. Você vai ver a mão divina sendo liberada na sua vida. Você vai conhecer os milagres de Deus. Aquele Deus que abriu o mar vermelho, aquele Deus que enviou as pragas no deserto, ele continua sendo o mesmo, ele não mudou. E aí a gente fica naquela situação, agora o que eu vou fazer, o que está acontecendo, qual é a reação que eu vou tomar? É simples. Você vai tomar a decisão de seguir a via que te leva ao relacionamento com Deus, a uma busca com Deus, a estar próximo dele, a compreender a sua palavra. Porque todas as outras coisas que estão acontecendo no mundo espiritual, Deus ele vai se responsabilizar a fazer com que se torne favorável à tua vida, meu amado. Mas aí a gente não consegue ter essa percepção do mundo espiritual, porque nós queremos ver as coisas acontecerem a olho nu, e a olho nu não acontece. A olho nu você não vai ver. Agora, se você quer ver alguma coisa de Deus na sua vida, você tem que aprender a ser espiritual. Embora, meu amado, sejamos mortais como as outras pessoas, e habitemos em um corpo mortal como esse que você está me vendo aqui, embora estando na carne, somos conscientes de imperfeições
e fragilidades como outras pessoas, como outros. Isso é natural. Não é porque eu me relaciono com Deus, não é porque eu tenho uma experiência com Deus, não é porque Deus age através da minha vida que eu me tornei um super-herói, um intocável. Não! Eu continuo com as mesmas imperfeições e com as mesmas fragilidades. Agora, o que difere isso é que o Espírito de Deus habita em mim e em você. O que difere é isso. Então, é Ele quem nos ajuda a vencer as nossas imperfeições, transformando os nossos corações. E isso faz com que nós sejamos transformados de glória em glória. Então, você não tem que servir a Deus com a tua força. Você não tem que servir a Deus com o teu braço. Você tem que aprender a permanecer na graça do Senhor. Porque Ele vai te ensinando. Ele vai te mostrando o caminho, Ele vai te conduzindo, Ele vai te levar a tomar uma experiência com Ele. E aí, quanto mais você vai se aproximando de Deus, mais experiência você vai tendo. Não adianta você servir a Deus, meu amado, intelectualmente, dependendo da sua consciência. Não adianta você querer servir a Deus querendo entender a maneira como Deus está trabalhando. Não adianta você querer servir a Deus entendendo como um ser humano o que está acontecendo ou não, o que pode acontecer ou não. Não adianta. Porque você nunca vai ter na sua mente e intelecto esse entendimento. Porque o que vai levar você a compreender as coisas de Deus é o Espírito Santo que está na tua vida e que vai fazer com que essa fé que está dentro de você possa crescer e, através desse crescimento, se materializar diante das obras de Deus, realizando através de você. Então, a minha vida é isso que difere. Não é porque hoje eu agora sou mais espiritual do que fulano ou do que Beltrano. Deus agora está me usando mais do que Cicrano. Não tem nada disso, meu amado. Continuamos seres humanos, continuamos sujeitos a cair, continuamos sujeitos ao pecado. E a Bíblia é muito clara. Aquele que está de pé, tome cuidado. Para quê? Para não cair. Então fique atento. Porque muitas vezes o diabo tem levado pessoas a terem um altivismo muito grande, a ponto de querer ser seletivo na sua vida com Deus. Porque dentro daquilo que está vivendo, parece que a pessoa se tornou mais santa do que todo mundo. E esse não é o caminho. O caminho da graça de Deus, ele corresponde de igual modo a todos. Tanto a mim como a você. A nossa vida, ela sempre tem que ser uma vida dependente de Deus, em tudo. Aquilo que Deus decidir é o que eu tenho que aceitar para a minha vida. Não é a minha vontade, mas é a vontade de Deus. A guerra, meu amado, que estávamos envolvidos era com o pecado, com a idolatria e todas as formas do mal que controlavam a nossa vida. Essa era a vida que nós vivíamos antes. Mas agora, essa batalha, Deus assumiu no nosso lugar. Essa batalha, Deus entrou para guerrear. De que maneira? Enviando o seu Filho para que pudesse morrer na cruz, ser crucificado. E através disso, nos garantir a vitória. Então, hoje eu posso ter vitória contra o pecado. Hoje eu posso ter vitória contra aquilo que me afasta de Deus, todo o mal que intenta contra a minha vida, eu posso ter vitória, porque Jesus já venceu na cruz isso.
Por mais que eu dependa da graça de Deus, por mais que eu seja ser humano, por mais que eu seja carne, por mais que eu ainda esteja vivendo nesse corpo que outrora vai se dissolver, eu posso, porque a Bíblia diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, se eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu preciso aprender a viver não mais na carne, porque enquanto eu viver na carne, eu não vou conseguir vencer o pecado. Enquanto eu viver na carne, eu não vou conseguir vencer as adversidades. Enquanto eu viver na carne, eu não vou entender a mente de Deus, eu não vou compreender os caminhos de Deus para a minha vida. É por isso que Paulo diz na sua carta aos Coríntios, de que aquele que é espiritual discerne bem tudo, mas o que é carnal de nada sabe. E é isso que nós temos em consciência. O apóstolo Paulo estava envolvido em uma batalha, enfrentando uma batalha espiritual, que estava sempre à sua frente, mas ele sabia que só o Senhor poderia lhe dar vitória. A vida do apóstolo Paulo, nada mais, nada menos, foi sempre depender de Deus. Em todas as suas batalhas, ele deixa claro, não só no livro do 2 Coríntios capítulo 10, mas ele também fala lá em Efésios capítulo 6, que devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, antes, meu amado, de qualquer avanço. Eu não posso viver a minha vida sem ter essa diretriz da dependência de Deus. Eu não posso seguir a minha vida de qualquer jeito sem depender de Deus. Eu tenho que saber aonde eu estou pisando. Eu tenho que saber o que está acontecendo em volta no mundo espiritual. Eu tenho que ter esse discernimento. Porque às vezes a gente está lutando sempre com o pecado, a gente está lutando sempre com o pecado, mas a gente nunca consegue vencer o pecado. E aí a luta não é com a nossa força. A luta é no mundo espiritual. Então, como é que se luta no mundo espiritual? É onde eu começo a ter uma vida de jejum, de oração e de palavra de Deus na minha vida. A gente quer que as coisas aconteçam, mas a gente não quer arregaçar a manga e entrar nessa batalha. A gente não quer batalhar em oração. Sabe por que a gente não quer batalhar em oração? Porque é muito mais fácil quando as coisas chegam na nossa mão sem a gente precisar fazer qualquer esforço. Mas existem coisas que só chegarão na sua mão quando você aprender a batalhar. Existem coisas que só acontecerão na sua vida se você aprender a entender o mundo espiritual. Porque diante disso, se você não conseguir entender, meu amado, você nunca vai experimentar algo de Deus. Porque o mundo espiritual existe uma batalha no mundo espiritual travada. E aí, se você não tiver esse discernimento, se você não usar a autoridade de Deus que está sobre a tua vida para entrar no mundo espiritual, se você não usar essa autoridade que Deus te deu através do Espírito Santo, que move dentro de você a fé, você nunca vai conseguir experimentar. Então, não fique olhando para a adversidade, não fique olhando para as dificuldades, porque isso vai te afastar de Deus. O que você precisa é levantar a tua cabeça, é começar a agir, é começar a clamar a Deus, a colocar a tua vida em uma posição de batalha, para que então você consiga vencer. E aí, quando você coloca a sua vida em posição de batalha, aí Deus se levanta. Aí Deus diz: ei, agora que você se levantou, nessa peleja você não vai ter que pelejar, porque essa peleja é minha. Aleluia! Isso é fruto de um relacionamento com Deus, isso é fruto de uma busca com Deus, isso é fruto de uma mente onde começa a entender aquilo que é espiritual e que não vive mais com as coisas do passado, não vive mais olhando para trás, não vive mais pensando no que fazia antes. Não, a sua vida agora é outra. Aquilo que vivia no passado já não pertence mais a você.
Agora você tem que olhar para frente, você tem que buscar a Deus e saber o que Deus tem para a tua vida. Agora você tem que aprender a ter um relacionamento com Ele. Esse mesmo Deus que fez o mar se abrir, esse mesmo Deus que enviou a praga do Egito, esse mesmo Deus que derrubou as muralhas de Jericó, esse mesmo Deus, Ele continua sendo hoje o Deus da tua vida. Então qual é a dificuldade que você tem em caminhar na sua presença? Qual é a dificuldade que você tem em entregar o teu coração por completo a Ele? Qual é a dificuldade que você tem de ver os milagres dEle acontecer na sua vida? Qual é a dificuldade? A dificuldade é que nós não cremos mais naquilo que Deus pode realizar. A dificuldade é que a nossa fé está zero. Porque tomamos a decisão de seguir uma via independente, sem saber o que Deus quer. Tomamos a decisão de seguir a nossa vida. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja, mas estamos seguindo a nossa vida independente de Deus. Estamos dentro da igreja, mas estamos caminhando com a nossa própria força. Estamos buscando recursos com a nossa própria força. Não sabemos esperar em Deus, não sabemos depender de Deus, não sabemos clamar, não sabemos batalhar. Tornamos a nossa vida uma vida onde dependemos das pessoas, onde dependemos das circunstâncias. Se elas estiverem favoráveis, bem. Se elas não estiverem favoráveis, então estou perdido. Está na hora de nós, como igreja, nos levantarmos e nos posicionarmos como aquele a quem Deus escolheu, não para viver de passado, mas para viver vida nova. Não para viver do que aconteceu ontem. Ontem não deu, mas hoje vai dar. Se hoje não deu, amanhã pode dar. Porque Deus continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus de milagre. Ele não perdeu as suas forças. Ele não perdeu o seu poder. O seu poder continua sendo uma ação sobre nós. Então Ele pode. Ele pode porque Ele é Deus. Ele pode suprir as tuas necessidades porque Ele é Deus. Ele pode curar as tuas enfermidades porque Ele é Deus. Ele pode abrir porta onde não tem porta porque Ele é Deus. Mas o que está faltando dentro de nós é circuncidar o nosso coração. O que está faltando dentro de nós é arrancar aquilo que muitas vezes está nos impedindo de ver os milagres de Deus. Talvez o nosso ego, a nossa altivez, talvez as nossas razões, os nossos achômetros, talvez aquilo que está dentro de nós, eu sou superior, eu sou tal. E a mão de Deus está muito longe de pessoas assim. Porque por mais que Deus seja na sua vida, Ele é porque a graça dEle te alcançou. Eu sou porque a graça dEle me alcançou. Merecedor? Não sou de nada. Mas a sua graça me alcançou. Mesmo sendo quem eu sou, a sua graça me alcançou. E quando nós olhamos muitas vezes com os nossos olhos, nós queremos julgar, nós queremos criticar, nós queremos apontar, nós queremos dizer aquilo que muitas vezes ferem as pessoas. Mas aí quando Deus olha para nós, Deus olha com um olhar de amor, Deus olha com um olhar de misericórdia, Deus estende a mão e diz: você caiu, não tem problema, levanta. Eu vou te ajudar para você continuar. Levanta, mas não caia de novo. Não foi isso que ele disse para aquela mulher que foi pega em adultério? Cadê os teus acusadores? Onde eles estão? Se eles não te acusam, nem eu vou te acusar. Agora vai embora, mas não peques mais. A graça de Deus, ela vem sobre a nossa vida para nos motivar a reconhecer a dependência de Deus na nossa vida. E é isso que nos fortalece, porque quando o pecado vem, a gente consegue rebater
bater com a presença de Deus dentro de nós. Então, toda vez que eu estou caminhando com Deus, eu estou caminhando sabendo que quando o pecado vier, eu não vou me confrontar com o pecado, mas eu vou correr para os pés do Senhor. Eu vou correr para Ele, vou dizer, vou pedir força para Ele, eu vou orar, eu vou clamar. Quando a adversidade vier, eu não vou querer resolver sozinho, eu não vou querer encontrar uma solução que possa ser espetacular. Eu vou orar, eu vou buscá-lo, eu vou pedir uma direção, eu vou clamar a Ele e dizer, Deus, o que eu faço diante dessa circunstância? Quando está a crise, que não sabe o que fazer, quando o ambiente está pesado, então eu tenho que entrar no meu quarto, eu tenho que orar, eu tenho que batalhar. Porque enquanto nós batalhamos, enquanto nós oramos, meu irmão, no mundo espiritual começa a acontecer coisas que você não tem ideia. Aquilo que você quer para a sua vida, começa a fazer um propósito com Deus, começa a entrar num propósito de oração. Começa a clamar. Começa a declarar aquilo que você quer. Começa a profetizar. Usa a tua boca para profetizar em relação àquilo que você quer. E depois você me fala o resultado disso. Porque a gente está caminhando com Deus, mas a gente não acredita no Deus que pode fazer. A gente está servindo a Deus, mas parece que as coisas são muito grandes para Deus resolver, são muito difíceis para Deus resolver. E aí a gente fica esperando que algo aconteça. Mas essa noite Deus está falando conosco de que Ele é o mesmo Deus, ontem, hoje e sempre será. E Ele só está esperando que a sua igreja se posicione. E quando a sua igreja se posicionar, meu irmão, se prepare. Porque é isso que o adversário não quer. O adversário não quer que eu e você, como igreja, se posicione. Porque se nós nos posicionarmos, o inferno vai cair. Vai ter uma baixa muito grande no inferno, porque vai ser fogo para tudo quanto é lado. Porque a igreja se levantou, a igreja orou, a igreja clamou a Deus. Então eu tenho que deixar um pouco essa minha vida de depender da minha própria força. Eu tenho que parar de depender da minha intelectual. Eu tenho que parar com isso, eu tenho que aprender a depender de Deus, de orar, de buscar, de ter a minha mente cativa a Deus, aos pensamentos dEle, a ter o meu coração preso nele, a ter a sensibilidade de ouvir o que Ele está falando. Toda vez que eu estou caminhando, toda vez que você está caminhando, você tem que ter a convicção de que Deus, Ele está caminhando com você. O Espírito Santo que habita em mim, habita em você. É Ele quem gera dentro de nós essa fé. E por que essa fé não está sendo gerada? Porque não temos sido sensíveis à voz de Deus. O Espírito Santo está aí. Está batendo, está falando, está dizendo, está mostrando, mas está batendo e saindo, batendo e saindo. A gente não consegue absorver aquilo que Deus está dizendo. Mas essa noite é um desafio para a sua vida. E esse desafio é para você começar a ter uma experiência com Deus. Esse é o ano da renovação espiritual, meu irmão. E sendo o ano da renovação espiritual, eu tenho que conhecer o mundo espiritual. E sendo o ano da renovação, eu preciso entrar no mundo espiritual. Eu preciso saber o que acontece, porque através disso, a minha vida vai ser muito mais fácil, para que eu possa entender o coração de Deus.
Queria que você ficasse de pé, por gentileza.